é que vocês estão? Hoje, gente, eu pensei numa curiosidade de um vídeo diferenciado. Eu falei assim, eu vou fazer um vídeo contando 5 curiosidades da minha voz. Mas antes de responder quais são essas 5 curiosidades, ó, já clica no like, gente. É muito importante que vocês cliquem em curtir, porque o YouTube entende, o algoritmo, né, entende que vocês gostam do meu conteúdo e começam a mandar sempre que eu fizer. E comentar também é o mais importante de todos. Pode perceber, quando você comenta num canal que você gosta, o YouTube começa a te mandar sempre. Pelo menos comigo é assim. Então é isso, antes de começar os fatos, roda a vinheta! Primeiro fato de todos, eu tenho muita facilidade para reproduzir outros timbres ou timbres de coisas, né? Então, você me pede para fazer o som de uma guitarra, eu consigo caçar aqui na minha voz aquela sonoridade, porque eu me habituei desde muito cedo a fazer imitações. Então, eu tenho muita facilidade para fazer imitações, tanto de pessoas quanto de coisas, de sons, né? Então, tem umas imitações minhas muito aleatórias, assim, que eu não mostro aqui, obviamente, não seria uma palhaçada só, mas eu tenho muita facilidade. Vocês já viram a imitação das cantoras gospel, né? Mas eu tenho muita facilidade. A minha voz, ela consegue se ajustar muito fácil à voz de outras pessoas. E com isso também, eu concluo que eu pego sotaque muito fácil. Eu voltei da Bahia, eu morei lá 2 anos. Quando eu voltei da Bahia, eu falava completamente baiano, assim. Eu não tinha nada de sotaque paulista. Era, ô, véi, tu não foi, não? Eu falei com o Xande não foi, não. Era totalmente baiano o meu sotaque. E eu peguei muito rápido. Quando eu cheguei lá na Bahia, eu cheguei falando paulista, com o meu sotaque que eu sempre falei, né? Eu cheguei lá com 11 anos, então eu falava porta, carne, igual a gente fala aqui. E aí com, sei lá, 2 meses eu já tinha perdido o sotaque daqui de São Paulo e já tava falando com sotaque baiano. Aí quando eu voltei pra São Paulo de novo, com 12 anos, 13, enfim, 12 anos... Quando eu voltei de novo pra cá, passou uns 2, 3 meses eu já tava falando paulista de novo. Então, assim, eu tenho muita facilidade com sotaque. E quando eu vou pra Bahia, eu também pego bastante sotaque. E quando eu tô falando perto dos meus pais, também eu fico com sotaque baiano. Porque eles falam com sotaque baiano, né? Então, não sei, meu sotaque ele é muito maleável. Fala se vocês também são assim. Se você mora num lugar e seus pais são de outro lugar, e quando você tá com eles, você fala igual eles. Quando eu tô com os meus tios, gente, eu sou uma baiana completa, né? Falo super com sotaque baiano. E é isso, gente. Eu pego muito o sotaque das pessoas. E tenho facilidade de imitar coisas ao meu redor. Então, esse é um fato sobre a minha voz bem característico e que eu achei que seria interessante contar pra vocês. A próxima curiosidade é que eu já fiquei 1 ano sem cantar. Gente, eu mesma fiz um experimento social aí do nada comigo. Foi numa época que eu tava muito mal mesmo. Quase com depressão, assim, foi uma época muito triste da minha vida e eu desanimei de cantar, fiquei 1 ano e aí quando eu voltei eu tive muita dificuldade pra voltar a cantar, tanto no sentido psicológico, né, enfim, de pensar que eu não ia conseguir mais, tanto no quesito físico mesmo, a minha voz eu sentia ela atrofiada de verdade, né, sabe quando você entra numa casa toda cheia de pó? Eu tive que ir removendo o pó da minha voz. E esse pó com tudo que vocês imaginarem, né? Com hidratação, depois comecei a fazer fono com a doutora Simone. Então, gente, foi tenso. Então, eu fiquei 1 ano sem cantar e a minha voz sentiu grandes prejuízos disso numa época muito específica da minha vida. Então, já respondo na pergunta, Ari, se eu ficar sem cantar, vai ter algum tipo de prejuízo pra minha voz? Com certeza, que você vai perdendo condicionamento, né? Se você fica, sei lá, 1 ano sem treinar, por exemplo, na academia, você perde condicionamento físico. Na sua voz é a mesma coisa, né? A nossa voz é um músculo que precisa ser exercitada todos os dias. O terceiro fato é sobre a classificação vocal da minha voz. Eu tenho uma voz muito aguda cantando, muito aguda mesmo, naturalmente, até pra falar mesmo, vocês percebem que eu falo nesse tom mais agudo. Eu poderia falar tipo assim, porque seria um tom mais grave, um tom mais confortável, mas eu já falo naturalmente nesse tom aqui. Já pensou se eu falasse nesse tom aqui? Meu Deus, seria muito mais agudo. Ou nesse outro tom aqui, seria muito mais agudo, insuportável de escutar. Não gosto. Então eu já falo num tom agudo e a minha voz é muito aguda, mas eu não gosto da sonoridade dela aguda. Eu gosto mais de escutar vozes graves. Antes, quando eu era mais nova, eu só cantava lá em cima e agudo. Pra mim, o cantor que não alcançasse agudo não era bom.
Mas depois, quando eu comecei a estudar mais sobre técnica vocal, comecei a perceber a beleza que existe nos graves, eu comecei a gostar muito mais de voz grave, então é o que eu mais escuto como referência. E aí eu comecei a namorar o Felipe, gente, ele tem aquele vozeirão grave, aí, meu Deus do céu, eu comecei a me apaixonar de vez por voz grave. Então hoje em dia eu gosto mais de cantar músicas que tenham uma sonoridade grave. Ari, você perdeu os seus agudos com isso? Não perdi os meus agudos, mas eu sinto que não é mais aquela coisa que eu tinha antigamente, aquela... Ai, a minha voz vai com tanta facilidade assim para as notas extremamente agudas, porque é uma região da minha voz que eu meio que tô deixando dormindo, né, já que eu não canto tão agudo assim. Então, quanto mais você pratica, melhor você vai ficar naquilo. Se você pratica os agudos, né, leva a sua voz até uma determinada região, melhor ela vai ficar naqueles agudos. Se você leva ela pro grave, melhor ela vai ficar no grave, porque você tá praticando mais essa área da sua voz. Hoje em dia eu pratico mais os meus graves, então os graves que eu não conseguia fazer antigamente, hoje em dia eu ganhei esses graves, eu consigo fazer esses graves. Então a Ariane de 2013 deve estar chorando por dentro de estar conseguindo cantar Fernanda Brum, porque eu comecei a habituar a minha voz pra isso e gosto muito mais da sonoridade da minha voz grave. Eu acho que fica mais bonito, por exemplo, quando eu canto. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Eu acho que fica mais bonito do que, por exemplo... E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória, por onde eu possa manifestar a tua glória. Eu acho que fica mais bonito, eu acho que parecem duas pessoas diferentes e eu tô escolhendo ser essa pessoa do grave mesmo, tô gostando mais. Quarto fato sobre a minha voz, que eu acho que eu já contei aqui no canal, é que quando eu fazia as minhas imitações... Eu forçava muito quando eu era mais nova, porque eu não tinha conhecimento nenhum de técnica vocal, nenhum de como fazer essas imitações, eu só fazia. E aí a doutora Simone viu, se compadeceu da pobre da Ariane e me levou no otorrino. E começou a fazer acompanhamento comigo mais na questão da saúde da minha voz mesmo. E na época a gente descobriu que eu tinha um nódulo nas minhas pregas vocais. Gente, eu não vou saber se era era um nódulo. A gente descobriu que eu tinha um nódulozinho, tanto que eu fiz não sei se foi pH-metria. Não foi a pH-metria, foi outro exame. Eu fiz vários exames, gente, vários exames de refluxo, exame disso, exame daquilo. Nesse exame, a otorrino, né, a doutora da época, colocou uma câmera aqui na minha laringe para ver se eu forçava muito quando eu fazia as minhas imitações. E principalmente a voz da Lauriette e da Bruna Carla, na época que eu fazia, eu forçava tanto que tinha um atrito muito e uma sobrecarga muito grande na minha garganta, né? E elas falaram isso no dia. E aí eu comecei a fazer muito menos as minhas imitações, porque não tem jeito, gente, eu fazer as minhas imitações com saúde, digamos assim. Porque, por exemplo, a voz da Bruna Carla, para eu chegar até um determinado resultado, eu preciso cantar com a garganta, sobrecarregando a garganta. Se eu fizer um resultado mais frontal na voz da Bruna Carla, não vai gerar o mesmo resultado. A voz frontal que eu utilizo é a voz da Ana Paula Valadão, que é esse ajuste mais pra cima, assim, sorrindo, né? O seu amor. Eu sinto a voz mais aqui pra cima, né? Eu trago esse canto mais pra cima quando eu tô fazendo a voz da Ana Paula Valadão, sorrindo. Da Daniela Araújo também é uma voz mais de máscara, que a gente chama. Eu utilizo toda essa região aqui da minha face. Já a voz da Lauriette e da Bruna Carla, pra eu chegar nesse resultado, eu preciso cantar forçando. Então é uma coisa que prejudica muito a minha voz. Não estou dizendo que a Lauriette e a Bruna Carla cantem forçando a voz delas. O que eu estou querendo dizer é que pra minha voz chegar no resultado da Bruna Carla e da Lauriette, eu preciso forçar. Então eu parei de fazer, não por causa disso, que eu parei de fazer as imitações, tem toda uma outra questão, mas esse fato é sobre eu ter descoberto o nódulo que eu criei fazendo as minhas imitações antigamente. Desde lá eu comecei a fazer muito mais exercícios vocais, comecei a cantar, né, como a Ariane, de uma forma mais técnica, comecei a aprender sobre técnica vocal, virei a louca do estudo de canto, gente. Eu passava o dia inteiro estudando técnica, vários cursos e várias coisas, me inscrevia em tudo quanto era curso pra coisa de voz, pra saber, e fonoaudióloga, seguia um monte, otorrino, seguia um monte, ficava perguntando. Desde aquela época, ó, já tem 7 anos isso, eu fiquei completamente apaixonada por esse universo da voz depois que eu descobri esse nódulo aí. Hoje em dia minha voz amadureceu daquela época, né, é uma voz diferente, é inegável que é diferente daquela época, e eu gosto mais da minha voz hoje. Mas sim, eu descobri um nódulo nessa época e acabou comigo. E o quinto e último fato sobre a minha voz, também não é um fato legal, eu descobri na minha última ida ao otorrino, foi que eu tenho rinite. Mas Ari, o que tem a ver rinite com a voz? A rinite, gente, ela inflama aqui a região nasal de uma forma que eu não tava conseguindo mais respirar
direito, e aí eu fui no médico pra tentar ver o que era isso. E eu também tava com muito pigarro, muita falta de hidratação, aqui tudo congestionado. Nossa, um caos. Ela me passou alguns remédios pra isso, também me ensinou sobre a lavagem nasal, que melhorou muito. Sobre a hidratação também por vias nasais. Então, melhorou demais desde que eu fui lá, comecei a usar o remédio, enfim, a cuidar dessa parte. E ela até brincou comigo, ela falou assim, gente, como que você tá respirando? Seu nariz não caiu ainda. Ela falou brincando, né? Porque tava tudo congestionado e eu não sabia o porquê. E aí, recentemente, eu descobri essa rinite aí. Então, todo mundo que tem essas ites, rinite, sinusite, bronquite, são questões que atrapalham a área do canto, né? Bronquite, por exemplo, vai atrapalhar ali na tua respiração, né? No fluxo respiratório. Então, essas doenças são prejudiciais para quem canta e eu descobri a minha e já estou tratando. E é isso, gente. Amei falar sobre esses fatos da minha voz. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2, eu posso fazer também. E aqui embaixo, ó, tá o link do meu curso de canto, onde eu falo muito mais informações dessas legais que eu contei pra vocês, sobre doenças vocais também, né? A nível de informação, obviamente, porque eu não posso receitar nada pra vocês, mas tem muito conhecimento no meu curso de canto e exercícios práticos também pra ajudar vocês, né? Assim como eu fui ajudada e desde que eu comecei a fazer os exercícios, eu comecei a sentir mudanças na minha voz, eu quero ajudar vocês também aprendendo a fazer aquecimentos vocais direitinho, pra não lesionar e nem ferir a voz de vocês, porque eu sei o quão difícil é e o quão complicado é, porque eu sofri muito com isso. Mas foi isso, gente. Gostaram desse vídeo? Já clica no like. Eu sei que eu pedi no começo do vídeo, mas clica no like aí se você não clicou ainda. E comenta pelo menos um fato sobre a sua voz aqui embaixo, que eu quero muito saber. No mais, o meu curso tá aqui embaixo na descrição e meu Instagram é Ariane Rodrigues. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!